Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo nesta quarta-feira. Vamos juntos com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As notícias você vai conferir a partir de agora em nível local e nacional. As informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Em 26 de maio de 2025, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre uma notícia-crime apresentada pelo Partido dos Trabalhadores e os deputados Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. A acusação alega que Eduardo teria cometido crimes de obstrução de investigação, coação no curso do processo e atentado à soberania nacional ao articular com políticos americanos ações para constranger e retaliar o STF. Os parlamentares também pediram a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, argumentando que ele estaria promovendo retaliações contra o Brasil e o ministro Alexandre de Moraes. Em resposta, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se contrariamente ao pedido, afirmando que a solicitação não apresenta elementos mínimos que justifiquem a abertura de uma investigação. Gonet argumentou que os relatos não contêm informações suficientes que indiquem a realidade de ilícito penal e que as ações de Eduardo Bolsonaro se inserem no exercício da atividade parlamentar, sem provas concretas de crime. Eduardo Bolsonaro, por sua vez, criticou o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais, comparando-o ao rei Luís XIV e acusando-o de violar princípios constitucionais. Na manhã da segunda-feira, 26 de maio de 2025, um protesto por moradia e contra reintegrações de posse bloqueou a Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, na altura do Cebolão, em São Paulo. Manifestantes incendiaram objetos na via e nas linhas férreas próximas, interrompendo o tráfego e a circulação de trens nas linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, entre as estações Presidente Altino e Ceasa. A tropa de choque da Polícia Militar interveio para dispersar o grupo, utilizando bombas de efeito moral, e a via foi liberada por volta das 7h30, embora tenha sido temporariamente fechada novamente pouco depois. A Companhia de Engenharia de Tráfego informou que as autuações por desrespeito ao rodízio municipal de veículos registradas entre 7 e 10 horas nas Marginais Pinheiros e Tietê não serão convertidas em multas, devido aos transtornos causados pelo protesto. A
A Via Mobilidade, responsável pelas linhas afetadas, afirmou que a operação dos trens foi restabelecida gradualmente após a liberação das vias, com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para garantir a segurança. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Em 26 de maio de 2025, a Advocacia Geral da União protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido para que a Corte adote medidas imediatas contra redes sociais que não atuem de forma eficaz no combate à desinformação e ao discurso de ódio. A AGU destacou casos como anúncios fraudulentos envolvendo o INSS, uso indevido da marca da Anvisa na venda de medicamentos não autorizados e vídeos de desafios perigosos que resultaram na morte de crianças. O órgão também criticou a leniência de plataformas como a Meta, citando documentos internos que indicam que usuários podem acumular várias infrações antes de terem suas contas removidas. A iniciativa da AGU é vista como uma tentativa do governo de antecipar, por via judicial, uma regulamentação das redes sociais que ainda enfrenta impasses no Congresso Nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está pessoalmente envolvido nas articulações para viabilizar uma proposta de regulação que prevê responsabilização das plataformas por crimes como pedofilia, incitação ao suicídio, violência contra mulheres e divulgação de conteúdos falsos. A discussão ganhou destaque após a visita de Lula à China, onde ele e a primeira-dama solicitaram que o governo chinês intervenha junto à ByteDance, controladora do TikTok, em razão dos conteúdos veiculados pela plataforma. Repórter Brasil News. Em 26 de maio de 2025, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota do Republicanos da Paraíba, criticou declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que atribuíram ao Congresso parte da responsabilidade pelas dificuldades fiscais do governo. Mota afirmou que o executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar, enfatizando que quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. Ele ressaltou que a Câmara tem sido parceira na aprovação de projetos do Executivo, mas que o Brasil precisa de menos desperdício, não de mais impostos. As declarações de Mota ocorreram após Haddad afirmar que o Brasil vive um quase parlamentarismo, onde o Congresso tem a palavra final sobre as medidas fiscais. A polêmica surge em meio à discussão sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras, que gerou críticas e questionamentos jurídicos. O governo recuou parcialmente da medida, mantendo a alíquota zero para aplicações de fundos nacionais no exterior, mas mantendo a cobrança de 3,5% para compras com moeda estrangeira e cartões internacionais. Repórter Brasil News. Em 26 de maio de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei do Luto Parental, que garante aos pais e mães o direito a um período de licença remunerada em caso de falecimento de filhos. A nova legislação estabelece que os trabalhadores terão direito a uma licença de 5 dias consecutivos, sem prejuízo do salário, para que possam lidar com o luto e os trâmites relacionados à perda. A medida visa proporcionar um tempo mínimo de acolhimento e respeito à dor dos pais enlutados, reconhecendo a importância do apoio emocional nesse momento delicado. A sanção da lei representa um avanço nas políticas de proteção aos direitos dos trabalhadores e no reconhecimento das necessidades emocionais das famílias. Além disso, a legislação busca uniformizar o tratamento dado pelas empresas em relação ao luto parental, evitando disparidades e garantindo que todos os trabalhadores tenham acesso a esse direito. A iniciativa foi bem recebida por organizações da sociedade civil e especialistas em saúde mental, que destacam a importância de políticas públicas que considerem o bem-estar emocional dos cidadãos. Repórter Brasil News. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. As últimas notícias do Brasil e do mundo. A alta das tarifas nos Estados Unidos pode parecer um problema, mas também pode ser uma chance para o Brasil. Com concorrentes sendo sobretaxados, os produtos brasileiros, especialmente do agronegócio, ganham espaço no mercado americano. E quem está aproveitando? Os pequenos negócios.
Em 2024, mais de 11 mil micro e pequenas empresas exportaram produtos brasileiros. Esse número cresceu 120% em 10 anos. Com programas de incentivo e novos seguros contra inadimplência e variações cambiais, o ambiente ficou mais seguro para quem quer vender lá fora. Mas atenção, a internacionalização exige cuidado jurídico. Contratos bem feitos, registros de marca e respeito às normas locais são fundamentais. Como lembra a advogada Lady Bentien, não basta adaptar um contrato nacional, é preciso entender a cultura jurídica do outro país. Segurança jurídica é chave para evitar dor de cabeça. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Neymar ficou de fora, da primeira convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Em conversa com a imprensa após anúncio da lista, na tarde de ontem no Rio de Janeiro, o italiano explicou a decisão e revelou uma conversa com o camisa 10 do Santos. Abre aspas, Como eu disse nessa convocação, tentei escolher jogadores que estão bem. Neymar saiu há pouco de uma lesão, está começando a jogar. Todo mundo sabe que Neymar é um jogador muito importante, contamos com ele sempre, fecha aspas, e iniciou ao ser questionado. Para o novo técnico da seleção brasileira, o craque precisa estar pronto para a próxima Copa do Mundo. Abre aspas, ele voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem para o Mundial. Falei com ele esta manhã para explicar isso. Ele está totalmente de acordo e assim seguimos, fecha aspas. Além de Neymar, Ancelotti citou outros jogadores que não vivem melhor momento físico. Infelizmente, há muitos jogadores lesionados que não podem estar na seleção. Temos lesionados Rodrigo, Joelinton, Gabriel Jesus, Éder Militão, Ederson. O Brasil tem muitos jogadores talentosos. No caso específico de Neymar, o Brasil conta com ele, com a sua melhor versão. Fecha aspas, disse aí Carlo Ancelotti. E vamos ficar na torcida aí para que o Ancelotti possa começar bem aí com vitória, o seu trabalho na seleção brasileira. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo. Daqui a pouco a gente volta com mais. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. A pergunta é do Douglas de Niterói. Ele comprou uma roupa online, mas veio outro modelo. E ele pergunta o que fazer. Olha, Douglas, erro na entrega é motivo de troca sem custo para você, tá bom? Isso tá no artigo 18.1, do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Obrigado pela sua participação, Douglas. E a qualquer momento a gente traz mais dúvidas aqui no Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. E aí, hein? Como anda a sua alimentação? Tá meio salgada? Cuidado com o coração. Atenção, atenção, pressão alta, hein, gente? Para diminuir o consumo de sal, é importante evitar comprar alimentos processados, congelados ou até enlatados. Não levar o saleiro para mesa ou mesmo substituir o sal por ervas e especiarias, por exemplo. Que tal tentar? Geralmente, todas as pessoas devem consumir, no máximo, 5 gramas de sal por dia, que é o mesmo que consumir 2.000 miligramas de sódio e que corresponde a uma colherzinha de chá. Isso por dia, tá bom? E uma das atitudes que pode também ajudar é optar por comidas grelhadas ou assadas. Diminua esse sal aí, hein? Isso é bom para a sua saúde. Vamos que vamos? Tem muito mais pra gente compartilhar, sempre aqui na número 1. Tchau! Dicas de saúde. Aqui tem informação.
Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A região nordeste do país terá muitas nuvens e chuva nesta quarta-feira, 28 de maio. Condição será notada em todos os estados nordestinos ao longo do dia, com exceção dos litorais. As regiões litorâneas do Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e sul do Rio Grande do Norte terão muitas nuvens com chuva isolada. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23 graus em Natal, Maceió e Salvador. Já a máxima pode chegar a 34 graus em Teresina. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A região norte do país será chuvosa nesta quarta-feira, 28 de maio. Para Rondônia, Roraima, Acre, norte do Amapá e do Amazonas, a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Alerta de chuvas intensas serve para Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, com chuva de até 50 milímetros pela manhã. Para Baixo Amazonas, norte e sul do Amapá, o alerta é de perigo, com chuva de até 100 milímetros. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Já o litoral do Pará terá chuva isolada. Tocantins deve variar entre poucas e muitas nuvens, condição semelhante para as demais regiões dos estados. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23 graus em Belém, Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34 graus em Palmas. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Tribunal Superior do Trabalho afirmou que pais de bebês reborn não têm direito à licença maternidade ou paternidade. Segundo o TST, esses direitos são garantidos apenas para filhos biológicos ou adotados legalmente. A publicação feita nas redes sociais gerou polêmica e levantou dúvidas sobre os limites entre afeto simbólico e reconhecimento jurídico. Para quem não conhece, o bebê reborn é um boneco feito artesanalmente para parecer um recém-nascido de verdade, com peso, pele e até cheiro. Eles são usados por colecionadores, terapeutas e pessoas que lidam com o luto, como após uma perda gestacional. Apesar da função emocional, o TST foi claro: vínculo afetivo não é vínculo legal e só adoção formal, por decisão judicial, garante direitos trabalhistas. A manifestação do tribunal quer evitar ações judiciais sem base legal. A regra é simples: os benefícios como licença ou estabilidade no emprego são para pais e mães de filhos reconhecidos por lei e não bonecos, por mais reais que pareçam. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais notícias no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Cristiano Ronaldo deu sinais de que está prestes a encerrar sua passagem pelo Al Nassr após uma publicação enigmática nas redes sociais, logo após a derrota para o Al Fateh no Campeonato Saudita, onde afirmou, abre aspas, esse capítulo acabou, a história ainda está sendo escrita, fecha aspas. Com o fim do contrato se aproximando, rumores ganham forças sobre sua saída, incluindo uma possível proposta de um clube brasileiro, segundo o jornal Marca, embora o nome da equipe ainda não tenha sido divulgado. Além disso, Gianni Infantino, presidente da FIFA, afirmou que há conversas em andamento para que o português atue no Mundial de Clubes por uma das equipes participantes, sem revelar de onde elas são.
Aos 40 anos, Cristiano marcou 35 gols e deu 4 assistências em 42 partidas na última temporada, mas não conquistou títulos com o Al Nassr. O futuro do craque segue indefinido, com possíveis novos capítulos prestes a se desenrolar no cenário internacional. Eu sou Kleber Salles e daqui a pouquinho tem mais notícias do esporte aqui no seu rádio. Não saia daí, hein? Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Ai, gente, o nosso sonho, ser independente financeiramente. Por isso estamos aqui na número 1, sempre com mais dicas para você. E quando você ouve essa expressão independência financeira, o que vem à sua cabeça? Muitos talvez imaginem que é gastar o que quiser sem se preocupar. Mas não é bem assim, tá? Ser independente financeiramente é ter o seu custo de vida coberto pela rentabilidade do seu patrimônio, que pode ser aluguéis, dividendos, rentabilidade de alguma outra aplicação financeira. Isso significa que você não precisa mais trabalhar, se não quiser, é claro, pois esta renda passiva será suficiente para manter os seus gastos. Detalhe importante, viu? Seu custo de vida vai ser fator decisivo para isso, tá? Então não importa apenas o quanto você ganha, mas principalmente o quanto que você custa, quanto que você gasta. De nada adianta você ganhar milhões se gastar milhões e não tem reservas. Outro ponto a ser lembrado, você não deve se desfazer do seu patrimônio para custear o seu padrão de vida, pois esta dilapidação vai fazer com que você volte à estaca zero e interrompa a sua independência financeira. E o que fazer para alcançar essa independência financeira, né? Então vamos lá. Planeje-se, tenha um orçamento mensal, controle periodicamente este orçamento, tenha metas, invista de forma recorrente e diversificada e, se necessário, mude hábitos financeiros. Tá bom para você? Eu acho que dá para colocar em prática, hein? Pelo menos um pouquinho, 1% cada dia. O que vocês acham? Dicas de economia. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. A saca de 60 quilos do café arábica negociada a R$ 2.418,36 após queda de 1,13%. O café robusta, por sua vez, apresentou redução de 1,27% no valor e a saca de 60 quilos, preço líquido à vista, é vendida a R$ 1.485,32 para retirada nas imediações da região produtora de Colatina e São Gabriel da Palha, no estado do Espírito Santo. O açúcar cristal, em São Paulo, sofreu alta de 0,83% no valor e a mercadoria é negociada a R$ 134,30. Já na cidade de Santos, o preço médio sem impostos da saca de 50 quilos subiu 1%, com o produto vendido a R$ 134. A saca de 60 quilos do milho, por sua vez, apresentou redução de 0,13% no preço e é negociada a R$ 71,13 para a região de referência de Campinas. Os valores são do CEPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. O Google acaba de lançar o Flow, uma ferramenta com inteligência artificial que cria filmes a partir de comandos de texto. Por enquanto, ela está disponível para os assinantes do Google aí nos Estados Unidos, mas deve chegar a mais países em breve. A ideia é ajudar criadores a montar cenas com visual cinematográfico, incluindo personagens, ângulos de câmera e até movimentos. A novidade usa os modelos Gemini, Veo e Imagem, todos de última geração. E tem mais, o Flow permite editar e estender cenas, além de integrar sons ambientes e até falas dos personagens. Outro destaque é o SynthRead, um sistema que identifica conteúdos gerados por IA, como fotos, vídeos e áudios. Segundo o Google, tudo foi desenvolvido com a ajuda de cineastas, músicos e criadores de conteúdo. A revolução do audiovisual chegou e, com ela, novas possibilidades criativas.
Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no Infonews. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a primeira lista de Carlo Ancelotti foi recheada de jogadores do futebol brasileiro, né? O principal afetado foi o Flamengo de Felipe Luiz, com 5 nomes convocados. Mas qual o impacto disso no Brasileirão, hein? Bom, nenhum jogo deve ser diretamente afetado, viu? Os jogos do campeonato acontecem no dia 1º de junho, dias antes da pausa para os duelos da seleção brasileira. A previsão é que os clubes voltem a campo no dia 12 de junho, com exceção daqueles que estão no Mundial, casos de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Esses não atuarão nesta rodada. O Brasileirão até terá um jogo no dia 4 de junho. No entanto, Botafogo e Ceará não tiveram atletas convocados por Ancelotti. O primeiro jogo dele vai ser no dia 5 de junho contra o Equador em Guayaquil, e a segunda partida é no dia 10 de junho em São Paulo contra o Paraguai. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A região sul do país terá frente fria nesta quarta-feira, 28 de maio. Segundo o INMET, a condição deve atingir o Rio Grande do Sul. Há ainda aviso de declínio de temperatura que abrange todos os estados da região. Alerta é de perigo, com risco à saúde e declínio maior que 5 graus. Tempestade de até 100 milímetros atinge as regiões oeste de Santa Catarina e noroeste rio-grandense. Já Paraná e demais regiões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina terão tempestade de até 50 milímetros. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 4 graus em Curitiba. Já a máxima pode chegar a 25 graus em Florianópolis. As informações são do INMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A região sudeste do país varia entre poucas e muitas nuvens nesta quarta-feira, 28 de maio. Em Minas Gerais, céu prevalece com poucas nuvens. Já para Rio de Janeiro e leste de São Paulo, céu deve ter muitas nuvens, assim como o oeste do Espírito Santo. Já o litoral espírito-santense deve ter chuva isolada. Alerta de declínio de temperatura abrange São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aviso é de perigo, com risco à saúde e declínio maior que 5 graus. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 15 graus em Minas Gerais. Já a máxima pode chegar a 32 graus no Rio de Janeiro. As informações são do INMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. Centro-oeste do país terá muitas nuvens e chuva nesta quarta-feira, 28 de maio. Condição será notada no Distrito Federal e em Goiás. Há alerta de declínio de temperatura para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O aviso é de perigo, com declínio maior que 5 graus. O INMET informou que terá tempo severo nos estados do Sul e áreas entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Além de queda brusca das temperaturas sobre essas áreas, também haverá chuva.
chuva. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 11 graus em Campo Grande. Já a máxima pode chegar a 30 graus em Goiânia. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes, turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da Construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da Construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da Construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone
3213-2881. Informação Maricampo. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. E a pergunta é da Camila Andrade, de Curitiba, né? Ela diz que assinou TV por assinatura, mas o sinal cai o tempo todo. E ela pergunta, tenho que pagar tudo mesmo assim? Olha, Camila, não precisa não, viu? Se o serviço não é prestado direito, você pode pedir desconto proporcional. Artigo 20 do CDC dá esse respaldo para você, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e esse foi o Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Qualidade de vida é aqui, no Viva Melhor, que já está no ar. Mantenha seu intestino saudável. Consumir fibras e alimentos saudáveis é super importante. Aconselha Renato França, nutricionista esportivo e funcional. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Donald Trump acusou Kamala Harris de pagar 11 milhões de dólares à cantora Beyoncé para apoiar sua campanha presidencial em 2024. A declaração foi feita nas redes sociais, mas sem qualquer evidência. Trump também pediu investigação sobre supostos pagamentos a Bruce Springsteen, Oprah Winfrey e Bono. Segundo ele, os valores foram disfarçados como gastos com entretenimento, o que seria ilegal. Beyoncé participou de um comício com Kelly Rowland e liberou a música Freedom para a campanha de Kamala, mas a equipe da democrata nega qualquer pagamento. Oprah, por sua vez, explicou que os 5,6 milhões de reais recebidos por sua produtora cobriram apenas custos da equipe. Trump, que já recebeu apoio de celebridades como Kanye West e Kid Rock, ainda não apresentou provas das acusações. Segundo a agência AFP, até o momento não há indícios de que qualquer pagamento tenha sido feito para garantir esses apoios. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui para você. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Informação Maricampo. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. A Caixa paga nesta quarta-feira, 28 de maio, para os estudantes nascidos nos meses de maio e junho, uma nova parcela do incentivo frequência do programa Pé de Meia. O incentivo será acreditado na conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e Pix direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. A Associação Brasileira de Desenvolvimento, a ABDE, realiza nesta quarta-feira a cerimônia de posse da nova diretoria da entidade. Entre os novos dirigentes está o diretor de crédito do Banco da Amazônia, Roberto Schwartz. Ele deverá ficar no cargo até 2027. Entre outros pontos, a ABDE é responsável por executar ações de fortalecimento do Sistema Nacional de Fomento, composto por instituições financeiras de desenvolvimento de todo o país. A atuação da associação
inovação transita por áreas como o setor produtivo, o governo e o mercado financeiro, por exemplo. Segundo Schwartz, o Banco da Amazônia, o BASA, passa a ter um papel estratégico dentro da ABDE, já que fará parte do centro das decisões do Sistema Nacional de Fomento. Segundo ele, esse novo ciclo torna a atuação do Banco da Amazônia mais relevante, sobretudo em relação ao financiamento do desenvolvimento sustentável da região norte. Participando com todos os principais bancos de desenvolvimento do Brasil, o banco vai poder dividir riscos, colher melhores experiências, vai poder se posicionar em diversos fóruns, colher informações e melhores práticas, tudo isso de uma forma que traga benefício para a sociedade amazônica e para o próprio banco. De acordo com o BASA, a presença de Roberto Schwartz na diretoria da associação contribui para o fortalecimento do trabalho da instituição financeira junto a companhias, por exemplo, que pretendem investir em projetos sustentáveis. O banco contar com um representante integrando a diretoria da ABDE tem um simbolismo muito forte no que diz respeito à participação de um agente de desenvolvimento da Amazônia nas principais discussões realizadas pela principal associação representativa de todos os agentes de desenvolvimento sustentável do país. A cerimônia de posse da nova diretoria da ABDE eleita será nesta quarta-feira em Brasília. Roberto Schwartz é empregado de carreira do Banco da Amazônia e conta com graduação em Ciências Econômicas pela UFPA. Também possui MBA em Gestão de Negócios Financeiros pela FGV, além de certificação CPA 20. Schwartz também atuou como coordenador de estudos macroeconômicos e regionais e gerente executivo nas áreas de planejamento, crédito e riscos corporativos. Reportagem Marquesan Araújo. No Brasil, 1 a cada 4 brasileiros já viveu ou conhece alguém afetado por um desastre ambiental, o que representa cerca de 42,2 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais, equivalente a 25% da população. Os dados são de uma pesquisa do Movimento União BR, em parceria com a Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados. Segundo o estudo, dentro desse grupo, 7% foram diretamente impactados por um evento climático grave. Outros 15% conhecem alguém próximo que passou por essa situação e 3% afirmaram ter sido afetados indiretamente. O levantamento também mostra que, aproximadamente, 16,9 milhões de brasileiros já vivenciaram um desastre natural. Entre os eventos climáticos mais citados pelos entrevistados estão as enchentes e alagamentos, citados por 68% dos entrevistados. Tempestades ou chuvas fortes aparecem logo em seguida, com 7% das respostas. Já deslizamentos de terra foram apontados por 6%. Além de dimensionar o número de pessoas afetadas por tragédias ambientais, o levantamento também investigou a solidariedade da população nesses contextos. O estudo revela que 82% dos brasileiros já ajudaram vítimas de desastres, sendo que 21% atuaram como voluntários. A pesquisa também mostra que 52% preferem doar para causas locais, em suas cidades ou regiões, enquanto 28% optam por causas de alcance nacional. Além disso, 77% afirmaram nunca ter tomado medidas preventivas para se preparar para tragédias e 50% disseram não saber onde buscar informações em caso de desastres. A Nexus realizou entrevistas presenciais com 2.013 brasileiros com 16 anos ou mais em todos os estados do país e no Distrito Federal entre os dias 29 de abril e 5 de maio de 2025. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. Reportagem Bianca Minotti. A confirmação de gripe aviária no país deixou produtores de carne de frango em estado de alerta, revela o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, em nota oficial. A instituição afirma que entre as principais preocupações está o risco de prolongamento das suspensões das exportações brasileiras da carne de frango, além da possibilidade do surgimento de novos casos da doença. O Centro de Pesquisas reforçou ainda que a cadeia avícola nacional
com apoio dos setores públicos e privados, tem condições de controlar a situação sanitária de forma rápida. Em nota compartilhada no último dia 22, o CPEA informou que a confirmação de gripe aviária em granjas comerciais no Brasil aumentou a cautela dos operadores dos setores de carnes e de grãos. Entre 15 a 20 de maio, o frango resfriado no atacado da Grande São Paulo se desvalorizou 1%, o que seria típico para o período. Em relação aos suínos, houve manutenção do ritmo leve de queda. Já a cotação da carcaça casada bovina teve um alto recuo de 3,7% no atacado da Grande São Paulo. Em relação à atualização sobre a suspensão das exportações brasileiras, no último dia 23, o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, informou que novos países adotaram restrições à importação de carne de aves brasileira, como Albânia, Namíbia e Índia, que suspenderam as importações de todo o território brasileiro por causa da detecção de um foco de influenza aviária de alta patogenicidade no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Já Angola decidiu restringir as compras do estado do Rio Grande do Sul. O MAPA reiterou em nota que o consumo de carne de aves e de ovos não apresenta risco para a saúde. Reportagem Bianca Limoto. A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 28, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio para os beneficiários com o número de identificação social ONIS, terminado em 8. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Os aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a segunda parcela do 13º salário. Os depósitos da segunda metade do abono são feitos junto com o pagamento do benefício de maio, seguindo o calendário oficial de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social. O pagamento para quem recebe um salário mínimo vai de 26 de maio a 6 de junho. Já os depósitos para os beneficiários que ganham acima do piso nacional começam na segunda-feira da semana que vem, dia 2 de junho, e terminam também no dia 6. Lembrando que no mês passado, os aposentados e pensionistas receberam quantia equivalente à metade do valor do benefício sem descontos. Agora, nesta segunda parcela, incide o imposto de renda no caso dos benefícios em que ele é descontado. O contra-cheque, para quem quiser consultar o valor que vai receber, está disponível no site e no aplicativo Meu INSS. De acordo com números oficiais, o adiantamento do 13º salário para cerca de 34 milhões e 200 mil pessoas vai injetar algo em torno de 73 bilhões e 300 milhões de reais na economia do Brasil este ano. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A região sudeste teve um pico de casos de coqueluche em 2024, com mais de 3 mil registros. No ano anterior, foram 75. Em 2025, já foram registrados 786 casos até o começo de abril. A doença é causada por uma bactéria e provoca tosse e outros sintomas parecidos com um resfriado. A coqueluche pode se tornar grave e até matar bebês menores de 1 ano e pessoas com a imunidade comprometida ou doenças como asma. A principal forma de prevenção é a vacina. Para proteger os bebês, o Sistema Único de Saúde, o SUS, recomenda a vacina DTPA, difteria, tétano, coqueluche em adultos para gestantes a partir da 20ª semana de gestação e para todos os profissionais da saúde que atuam atendendo recém-nascidos, além de parteiras tradicionais. A vantagem da vacina contra a coqueluche é que a proteção passa da mãe para o bebê quando é vacinada com DTPA até que ele possa tomar a dose, como explica o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti. A gente vacina a gestante para a criança nascer com os anticorpos maternos, que é passado pelo cordão umbilical, e aí a criança, nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, até ela receber a vacinação de rotina, ela vai ter o anticorpo que ela herdou da mãe para proteger ela contra essas doenças. Hoje a gente observa no Brasil um aumento dos casos de coqueluche, né? Tem acometido principalmente adolescentes e adultos jovens, e são casos leves do ponto de vista clínico, ou seja, são casos que não hospitalizam, são casos que não vão a óbito, não levam à morte, mas essas pessoas elas transmitem para os bebês. E os bebês, sim, eles são muito vulneráveis. A proteção contra a coqueluche se inicia quando a gestante toma vacina DTPA na 20ª semana. Após isso, a proteção ao bebê é garantida com a vacina Penta, vacina absorvida, difteria, tétano, pertussis, hepatite B, recombinante e a hemofilus influenza B, conjugada, com 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade, e depois a DTP, 2 doses de reforço, aos 15 meses e aos 4 anos. Vale lembrar que é recomendado tomar a vacina contra difteria e tétano, ADT, a partir de 7 anos de idade e reforço a cada 10 anos. A difteria atinge as amígdalas, faringe, laringe, nariz e, ocasionalmente, outras partes do corpo, como pele e mucosas. Após a vacina, o número de casos de difteria se tornou muito raro no Brasil. Mas, sem vacinas, essas doenças comuns no passado podem voltar a circular. No caso de dúvidas sobre qual vacina tomar e se o cartão está em dia, é só procurar um posto de saúde com a caderneta de vacinação ou documento com foto e garanta a imunização. Para mais informações, acesse www.gov.br/vacinação. O governo federal está analisando um reajuste no preço da emissão do passaporte brasileiro. A Polícia Federal solicitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública um aumento que, se for aprovado, poderá praticamente dobrar o valor do atual documento. A justificativa principal para a proposta é a necessidade de alinhar o custo da emissão com a inflação acumulada desde 2015, ano do último reajuste. Atualmente, a emissão do passaporte custa R$ 257,25. Se a proposta for aceita, a emissão vai custar algo em torno de R$ 430. O pedido está em análise e não há data definida para uma decisão. Da Rádio 2, Milena Abreu. Onda polar chega ao sul do Brasil. De acordo com os meteorologistas, é o primeiro grande frio de 2025. A região sul é a mais afetada pela frente fria de origem polar, com frio intenso e chance de geada, temperatura negativa e até neve em áreas serranas. A onda, no entanto, avança pelo interior do país, levando instabilidade principalmente para São Paulo e Mato Grosso. Uma segunda onda polar esperada mais para o fim dessa semana deve potencializar o frio, derrubando ainda mais as temperaturas no sudeste e centro-oeste do país. Inclusive, sudeste e centro-oeste e até parte do norte devem bater recordes de frio, com mínimas abaixo dos 10 graus Celsius em algumas localidades. Meteorologistas avaliam que o frio terá a força para alcançar Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com a SPC Brasil, revelou que ter dívidas em atraso afeta a saúde física e mental dos inadimplentes.
De acordo com o levantamento, que foi realizado com 600 pessoas em janeiro deste ano, 8 em cada 10 pessoas com dívidas há pelo menos 3 meses tiveram a saúde negativamente impactada por causa da inadimplência. Alterações no sono foram o principal problema mencionado. 62% dos entrevistados relataram dificuldades para dormir por causa das dívidas. 48% notaram mudanças em seus hábitos alimentares e 38% afirmaram descontar a ansiedade em cigarro, álcool ou comida. Compras impulsivas sem necessidade foi uma questão levantada por praticamente 1/4 das pessoas. Lembrando que a soma ultrapassa 100% porque os entrevistados puderam citar uma ou mais consequências relacionadas às dívidas não pagas. Ainda de acordo com o levantamento, quase todos os entrevistados, 97%, sentiram efeitos negativos no bem-estar emocional, como preocupação, ansiedade, angústia, vergonha e estresse. As relações sociais também sofrem. 57% relataram impactos negativos, sendo que 60% perderam a vontade de sair e socializar. Além disso, parte significativa dos entrevistados, cerca de 4 em cada 10, admitiram maior irritabilidade ou se mostraram mais descuidados com a família. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. A safra brasileira de inverno deste ano será maior. Projeção da Conab fala em um avanço de 6% para 10 milhões e 200 mil toneladas. Isso mesmo com uma área de cultivo menor, o que indica que as lavouras vão render mais. O órgão levou em conta 6 culturas. Canola e cevada, com avanços de 50% e 16%, chamam a atenção. Destaque ainda para o crescimento da produção de trigo, principal cultura de inverno do país, para mais de 8 milhões e 200 mil toneladas. A colheita de aveia também vai crescer. Já as de centeio e triticale serão menores. Em apenas uma semana, o preço da cebola disparou até 50%, indicam dados do CPEA. O movimento é consequência da oferta menor, com os trabalhos na reta final em Santa Catarina e a dificuldade na entrada de mercadoria estrangeira no país. Na região de Ituporanga, por exemplo, cidade catarinense conhecida como a capital nacional da cebola, a cebola vermelha fechou o período entre 12 e 16 de maio, cotada a quase R$ 2,70 o quilo, na roça. E a confirmação de gripe aviária no país deixou o setor em alerta, mas praticamente não mexeu com o preço do frango. Nos últimos dias até houve uma queda no valor do animal congelado ou resfriado para cerca de R$ 8,60 o quilo, um pouco mais ou um pouco menos. O movimento, porém, é considerado normal por ser fim de mês, período no qual o consumo cai. Nas próximas semanas, porém, uma possível redução das exportações pode fazer sobrar mercadoria no mercado interno e forçar os preços para baixo. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabíola Altran e estes são os destaques de hoje. A Advocacia Geral da União pede ao Supremo Tribunal Federal uma decisão urgente para obrigar as redes sociais que operam no país a combaterem notícias falsas e impedirem a violência digital. A partir de hoje, será possível habilitar um pedido automático de resgate no sistema de valores a receber do Banco Central. A funcionalidade é exclusiva para pessoas físicas. Presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informa que se o valor do petróleo no mercado internacional seguir em queda, a estatal vai diminuir os preços dos combustíveis nas refinarias.
Última chance para quem ainda não se classificou para conseguir uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Às 9h30, o Botafogo, em terceiro no grupo, pega a Universidade de Chile em casa. O Glorioso precisa vencer para avançar. Já o São Paulo, que joga mais cedo, às 7h, já tem vaga garantida no mata-mata e cumpre tabela contra o Libertad. Pela Sul-Americana, às 7h, o Vasco faz jogo de vida ou morte com o Melgar. Em terceiro na competição, o Cruz Maltino precisa vencer para ir ao play-off. Se perder ou empatar, sai da competição. No mesmo horário, o Corinthians pega o líder Huracan fora de casa. Para se classificar, o Timão precisa vencer o time argentino. Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Olá, meu amigo Marcelo Dantas, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes internautas que estão ligados e conectados neste exato momento no melhor jornal do Rádio Norte Rio Grandense, o Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 28 de maio de 2025, para trazermos notícia do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente vamos destacar a Série D, onde os nossos representantes, o América e o Santa Cruz de Natal, terão partidas importantíssimas e difíceis no próximo final de semana. O América jogará no Arena das Dunas contra a equipe do Souza, lá da cidade de Souza, interior da Paraíba, enquanto o Santa Cruz viajará até Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, para enfrentar o Horizonte. O América, no seu último compromisso, perdeu lá na cidade de Fortaleza para o Ferroviário por 1-0. Mesmo com a derrota, a equipe americana permaneceu na segunda colocação com 10 pontos ganhos, enquanto o Santa Cruz de Natal venceu 13, jogando no Nazarenão por 1-0. Com esta vitória, o nosso representante, o Santa Cruz, soma agora 7 pontos e se aproximou dos 4 primeiros colocados do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Com relação ao América, o técnico Moacir Júnior poderá contar com praticamente todo o elenco à sua disposição, incluindo o atacante Salatiel. Salatiel não pôde jogar contra o Ferroviário, já que foi vetado pelo Departamento Médico americano, pois sentiu desconforto muscular. Porém, há grandes possibilidades de que o atacante fique à disposição de Moacir Júnior para o confronto diante da equipe do Souza. Com relação ao Santa Cruz, o técnico Eugênio deverá manter a mesma equipe que venceu o 13 por 1-0 lá no estádio Nazarenão, na cidade de Goianinha. Até o presente momento foram realizadas 6 partidas. No próximo final de semana ocorrerá a última rodada da primeira fase da Série D no Grupo A3. Vamos à classificação? Na primeira colocação aparece o Santa Cruz de Recife, com 16 pontos ganhos. O América, mesmo com a derrota, permanece na segunda colocação com 10 pontos. Mesma pontuação do Central. A vantagem do América é devido aos critérios de desempate, o saldo de gol. O Central é o terceiro. Na quarta colocação aparece o Ferroviário com 9 pontos, com a mesma pontuação do 13 de Campina Grande. Mesmo caso de América e Central. A vantagem do Ferroviário é devido aos critérios de desempate. O Santa Cruz de Natal já está na sexta posição com 7 pontos. Os dois últimos colocados são Souza e o Horizonte, lá da cidade de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. Então, importantíssimo compromisso, tanto do América contra o Souza, bem como do Santa Cruz contra o Horizonte, pelo Grupo A3 da Série D no próximo final de semana. Agora vamos falar da Série C. O ABC já voltou de Londrina, onde empatou no último sábado por 1-1 contra o Londrina. Partida muito polêmica devido aos erros de arbitragem que prejudicaram a equipe norte-rio-grandense. Agora o ABC já foca suas atenções para o jogo de domingo que vem no Frasqueirão, diante da equipe do Náutico Capibaribe do Recife, pelo clássico do futebol nordestino. Para este confronto, o técnico Evaristo Pisa já poderá contar com o retorno de Carlos Eduardo, pois o mesmo cumpriu suspensão automática devido ao cartão vermelho diante da equipe do Anápolis. O ABC, com o empate do outro final de semana, somou 8 pontos ganhos, estando ocupando
a 14ª posição, mesma pontuação do seu adversário do próximo domingo, o Náutico. A diferença é no critério de desempate. Por isso, é importante também que o ABC consiga vencer, faça o dever de casa, para que possa aproximar-se dos 8 primeiros colocados da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Além do provável retorno de Carlos Eduardo, o jogador Anderson também poderá retornar à equipe alvinegra. E ainda existe aquela dúvida no gol, já que o titular Felipe Garcia permanece sendo bastante contestado pela torcida alvinegra e poderá perder a titularidade para o reserva Pedro Paulo. Para este compromisso, a diretoria alvinegra já colocou à disposição os ingressos para o torcedor do ABC para que possa comparecer em grande escala e apoiar a equipe norte-riograndense diante do Náutico Capibaribe do Recife no próximo domingo. Agora vamos falar da FNF, Federação Norte-Riograndense de Futebol. Ocorrerá daqui a pouco, às 14h30, no auditório da sede da FNF, a reunião do Conselho Técnico da 2ª Divisão do Campeonato Estadual, aonde será debatida o regulamento e a forma de disputa da competição. Lembrando que este ano a Série B do Campeonato Estadual dará acesso a 2 equipes para as disputas da Série A em 2026. Neste ano foram rebaixados da Série A do Campeonato Estadual para a Série B as equipes do Baraunas e do Foceluz. Porém, elas também poderão disputar a Série B ainda este ano e, caso consiga o acesso, disputarão em 2026 o Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte na divisão principal. Lembrando que, no ano que vem, apenas 11 datas serão disponibilizadas para as disputas do Campeonato Estadual. Essa medida já foi anunciada pelo novo presidente da CBF, Samir Chau, que foi eleito no último domingo lá na cidade do Rio de Janeiro, sede da Confederação Brasileira de Futebol. Valeu, Marcílio Dantas, ficamos por aqui. Foram as notícias do futebol do estado do Rio Grande do Norte nesta quarta-feira, dia 28 de maio de 2025, aqui no seu Jornal da Maricampo, mas prometemos voltar amanhã trazendo tudo e o mesmo do nosso futebol. Foi Aníbal Luiz, o comunicador de visão, para o Jornal da Maricampo. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 8h07, continuamos com o nosso Jornal Maricampo, na manhã desta quarta-feira, 28 de maio, ano de 2025. Notícias em nível local, aqui da capital do estado do Rio Grande do Norte. E claro, para você sempre ficar muito bem informado com as notícias em nível local que você acompanha a partir de agora. Inscrições abertas para o primeiro Fórum de Empregabilidade do Sistema Indústria do Rio Grande do Norte. Vai reunir empresas especialistas e profissionais em busca de oportunidades no mercado de trabalho. A programação acontece de 23 de julho, das 16 às 22 horas, no Complexo de Inovação e Tecnologia do Senai, aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pela plataforma Simpla, através do www.simpla.com.br/evento e Fórum de Empregabilidade. O evento incluirá palestras, oficinas, rodas de conversa e espaços interativos. Entre as atrações, o Lounge Conexões oferecerá oportunidades de contato com empresas e de participação em processos seletivos. Governo atrasa 354 milhões de reais em precatórios. O governo do Rio Grande do Norte está em atraso em relação ao pagamento de precatórios junto ao Tribunal de Justiça do RN. A informação foi apurada pela Tribuna do Norte junto ao TJRN
em processos e decisões judiciais. São pelo menos 354 milhões de reais em pagamentos que deveriam ter sido feitos junto à divisão de precatórios do TJRN referentes ao plano de pagamento de 2024 e o de 2025. O Estado alega que teve dificuldades financeiras em razão das quedas de arrecadação e negocia com uma conciliação com a Justiça para regularizar os pagamentos. Até maio de 2025, a dívida consolidada de precatórios do Estado do Rio Grande do Norte é de 6,4 bilhões de reais. Segundo o TJRN, o Estado deveria ter destinado 328,8 milhões de reais entre janeiro e abril deste ano. No entanto, destinou apenas 119 milhões. O que ocorre é que esse valor destinado no primeiro quadrimestre, segundo informou o TJRN, foi destinado para quitar o que ficou em aberto do plano de 2024. Diria o Boris Casoy, é uma vergonha. Natal ganha iniciativa para melhorar índices de educação. A melhoria do índice de educação básico IDEB de Natal passa, dentre outros aspectos, por investimentos na capacitação de professores e a inserção de tecnologias em sala de aula. Para estimular esse desenvolvimento, a cidade contará, entre os dias 17 e 26 de julho, com uma programação que envolve atividades educacionais, oficinas práticas, capacitações e palestras organizadas pelo projeto Natal, Capital da Educação. E tem como evento âncora a Expo Educ, inclusive deste ano, em que o projeto foi lançado justamente no dia de ontem com a participação da Expo Educ, FEComércio RN, Sebrae RN e Prefeitura de Natal, com alguns parceiros do projeto. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira, para você conferir a partir de agora. O tempo em Natal para o dia de hoje: sol e aumentos de nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima para hoje 24 e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar, a mínima 66 e a máxima 93%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Atenção para a Tábua de Marés, hoje, quarta-feira, 28 de maio, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h23 e o pôr do sol será às 17h12. Pré-amar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-amar foi às 4h28 e a seguinte pré-amar às 17h03. A primeira baixa-mar será logo mais às 10h46 e a seguinte baixa-mar às 22h58. Teremos 11h49 de sol, o trânsito solar é às 11h18. Você conferiu Tábua de Marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos encerrar a programação do nosso Jornal Maricampo por aqui nesta manhã de quarta-feira, 28 de maio, prometendo voltar ao ar, se Deus quiser, amanhã, quinta-feira, dia 29 de maio. Vamos agora encerrar trazendo aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia! Hora do café! Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva,
Pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josene Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho hoje vai ficar por conta do nosso amigo Guedes, o homem do kit da construção. E vai dividir esse café com Gunter, que é o seu filho, a Gorete também, e os funcionários aí do kit da construção. Muito bem. E vai dividir com o nosso amigo Marcos Brito. Sabe o que é o café hoje, do seu Guedes? Em homenagem aí ao nosso amigo Marcos Brito, que ontem foi papa de aveia, aliás, mingau de aveia. Aí o seu Guedes disse, olha, eu vou caprichar no café de amanhã e oferecer para o meu amigo Marcos Brito. Café hoje do meu amigo Guedes vai ser café do kit da construção, que vem picado de bode com tapioca molhada ao leite de coco. Isso mesmo, picado de bode com tapioca molhada ao leite de coco, para dividir inclusive com meu amigo Marcos Brito. Ele que gosta de um picado de bode, que é uma maravilha. Quantas tapiocas, Marcos Brito? Sugestão, 2, tá bom? 4 tapiocas. Prato fundo aí com picado de bode. Que é isso, Marcos Brito? Meu filho gosta de picado, hein? Tio Guedes preparou o picado hoje, aí por isso você tá assim todo orgulhoso, né? Tome picado aí pro nosso amigo Marcos Brito. Eita, é picado de bode que não acaba mais, né? Brito. Ofereça também picado de bode aí para o Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá na Cidade Alta. E vai também para Gi, lá em Lajes Pintadas. Oferecemos também para Luciana, lá de São Gonçalo do Amarante. Essa turma é demais. A turma faz uma festa. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Essa galera não é fácil. Vamos lá. Deixa eu trabalhar, turma. O pensamento do dia hoje diz o seguinte: doar amor e bondade é um gesto carinhoso que só faz bem a quem recebe e deixa a alma leve daqueles que se doam. Pense nisso, doe o seu melhor, faça feliz aqueles que esperam
uma atitude sua e sinta-se repleto, sinta-se repleta de paz e de alma lavada para consigo mesmo e com Deus. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, em mais audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.